Bem-vindos ao Entre Consultas, um podcast que foi desenvolvido pela Nilo Frantz Medicina Reprodutiva e que vai contar para vocês histórias sobre paternidade, maternidade, sobre reprodução assistida, sempre de uma forma bem descontraída, mas sem perder o que é o mais importante, levar uma informação de qualidade para quem está nos ouvindo e quem está nos vendo, tá? Vou fazer aqui um protocolo bem rapidinho para explicar para vocês como é que vai funcionar o nosso podcast. O nosso podcast vai ao ar 2 vezes ao mês, sempre na quinta-feira, no Spotify da Nilo Frantz Medicina Reprodutiva e também no nosso canal do YouTube. E se você não quer perder nenhuma informação sobre os próximos convidados e os próximos assuntos, eu já digo para vocês seguirem agora o perfil da Nilo Frantz lá no Instagram e conferir tudo de novidade que tem. Bom, recados dados aqui, eu acho que eu tenho que me apresentar e apresentar quem são os meus convidados do primeiro episódio, do nosso episódio de estreia do Entre Consultas. Eu sou a Cecília Felipe, eu vou ser apresentadora, fazer as vezes de apresentadora aqui, e eu vou compartilhar a jornada de vocês aqui com os especialistas que a gente trouxe aqui para falar sobre os assuntos. E a gente tem uma dupla que, quando foi convidado, me perguntou, mas por que vocês convidaram nós dois para o primeiro episódio? E se vocês ouvirem até o final, eu tenho certeza que vocês vão saber o porquê. Que é o Dr. Marcelo Ferreira e a doutora Daiane Pagliarin, que são especialistas da Nilo Frantz Medicina Reprodutiva. E quero saber de vocês, como é que tá nervosa, ansiosa, como é que tá o sentimento para o nosso primeiro episódio de estreia? Então, eu tô bem ansiosa, porque pode não parecer, mas eu sou muito tímida. E eu me sinto muito à vontade conversando com o paciente, mas assim, na TV é algo que já me deixa um pouco mais nervosa, mas muito feliz. E eu acho que o mais importante é transmitir informação para os nossos pacientes e dividir jornadas, né? Para que, antes de mais nada, eles percebam que não estão sozinhos, que tem outras pessoas que estão vivendo esse mesmo momento. E eu acho que quando a gente compartilha esses sentimentos, compartilha essas informações, também dá mais força para que eles cheguem no objetivo final, que é o bebê em casa. Isso aí, Marcelo, como é que tá o sentimento? Meu sentimento tá bem, tô bem feliz. Uma bela iniciativa, de uma maneira de passar não só conhecimento, mas experiência, e de um jeito mais descontraído, de um jeito diferente. A gente até estava comentando, né? Pode ver a imagem, pode ouvir o áudio, pode cortar, pode ver depois. O menino estava dizendo, pode estar lavando a louça e ouvindo podcast. Então, esse é o plano, eu acho que essa é a ideia. E aqui nós vamos falar do que a gente faz, do que a gente trabalha, né? Que é reprodução assistida. E esse é um tema particularmente super interessante. Então, obrigado por me convidarem. Parabéns pela iniciativa e pela montagem, né, desse podcast. E vamos lá, né, Dai? Vai ser um sucesso. Como eu estava comentando, o nome Entre Consultas, propriamente dito, é justamente para isso, para a gente descontrair um pouco, né? O que vocês fazem, o que vocês conversam entre as consultas, entre os atendimentos, né? Então, trazer essa acessibilidade, essa humanização dos assuntos de reprodução assistida, né? Que muitas vezes eles são trazidos de uma forma um pouco, né, mais pesada, com toda a importância que tem, com certeza, mas tem um espaço para a gente descontrair e também trazer o que está acontecendo de novo, né, na mídia. A gente tem a sorte de, pelo menos depois da pandemia, a reprodução assistida ela se tornou um assunto que está na boca de todo mundo, nos veículos das famosas. Então é uma oportunidade da gente também repercutir o que está acontecendo de uma forma bacana, descontraída, ter uma conversa mesmo, né? Então isso é bem, bem legal. A primeira coisa, como entre conversas, que a gente conversa entre uma consulta e outra, eu vou chamar a Daiane de Dai. É isso aí. Tá? Então vamos chamar de Dai, porque eu chamo ela sempre de Dai. E eu acho que é mais tranquilo, mais descontraído mesmo. É isso aí. Então a gente vai falar sobre o que hoje, tá né? Bom, Dai? Com certeza. A gente vai falar sobre um assunto, né, sobre uma notícia que saiu há pouco tempo sobre a Ludmilla e a Bruna, né? A Ludmilla, ela é uma funkeira famosa, né? E a Bruna, sua esposa. E elas decidiram fazer, então, o seu tratamento de reprodução assistida para ter o seu bebê. Elas já vinham dando indícios de vários tempos, né, que elas queriam fazer. E quando saiu a notícia que elas escolheram uma clínica dos Estados Unidos para fazer o seu tratamento, todo mundo já pensou, poxa, mais um casal de famosos que escolhe a reprodução assistida internacional para realizar o seu sonho, né? Então a gente vem com muitas dúvidas, né, do porquê que ainda tem
esse estigma, né, que no Brasil não existe, não sabemos, né, não existe tecnologia, o que o famoso pensa na hora de escolher, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Primeira coisa que eu queria perguntar, elas escolheram um método que é até novo no nosso vocabulário, que é o método ROPA, né, para reprodução assistida. Eu queria pedir, Dai, o que é o método ROPA? Só para a gente contextualizar para o pessoal. Então, esse método significa que as parceiras participam de forma ativa do tratamento. Uma delas fazendo a estimulação ovariana, então a gente usa os óvulos de uma dessas pacientes e a outra vai gestar. Então, é uma participação ativa do casal, que eu particularmente acho muito bacana, gosto muito. E antes dessa nomenclatura pomposa, a gente já fazia. Isso que eu ia pedir, novo, já se fazia, só botaram o nome agora? Esse método, existe a nomenclatura para este tipo de tratamento chamada gestação compartilhada, que está na resolução do Conselho Federal de Medicina, que é um acrônimo em inglês, e que ele serve para o português também, que é reprodução com óvulos da parceira, e que em inglês casa bem com o português, e roupa fica mais bonitinho, né, do que reprodução. É bom para o marketing, né? Então vamos com roupa aí. É isso aí. A primeira dúvida que tem é realmente isso. Por que elas escolheram a reprodução assistida internacional, né? Sendo que não tem o empecilho, por exemplo, que poderia ter para um casal de homens, que é o útero de substituição, né, que no Brasil é um método voluntário, para elas não teriam esse empecilho, não teria todas as condições de fazer aqui no Brasil esse tratamento sem, né, com as melhores tecnologias. Mas por que vocês acham que elas escolheram ir para fora? Eu acho que tem uma variável diferente dos outros casais, que é ser celebridade. Acho que isso conta nessa decisão. E já vou deixar bem claro desde o começo. Tecnicamente, os resultados nos Estados Unidos quanto no Brasil são exatamente iguais e, se não for nossos aqui, melhores do que os deles. Tá? Então, assim, não é esta a motivação para irem fazer fora o tratamento. Eu acho que a questão de serem celebridades também dá um pouco mais de privacidade. Esse é um tema particularmente sensível para as pessoas. Tu imagina, as pessoas não comentam com outros amigos, familiares, colegas de trabalho que estão fazendo tratamento para engravidar. E uma celebridade, então, acho que isso ganha uma potência maior. Então, essa variável, ela certamente, eu acho que impacta, e aí buscando a privacidade, né? Mesmo, elas estão fazendo em Miami, né? Miami elas são bem conhecidas em Miami, mas mesmo assim ainda acho que é um pouquinho menos que aqui. E no caso de casal homoafetivo feminino, a gente necessariamente precisa de um doador de sêmen. Talvez, isso é só uma especulação, essa coisa mais da privacidade da escolha do doador. Por elas serem celebridade, não sei, isso, né? Eu não li, é uma suposição. De um receio de vazar essa informação. Na verdade, elas não comentaram muita coisa, né? Só que iam fazer e pronto, a gente não sabe muito. Em outubro, né, elas foram até Miami, consultaram nessa clínica e ainda estão na fase de exames, de investigação, mas a gente não tem detalhes, né? E será que o fato delas conseguirem olhar quem é o doador, que aqui não pode, também pode ter... Que é uma questão que chama atenção, né? Eu gostaria tanto de ver como é que é aquele doador no Brasil, não pode. Será que talvez possa ter contribuído para elas escolherem também? Aí uma pequena... Eu diria que a única diferença entre o Brasil e os Estados Unidos... Tecnicamente, a fertilização, a taxa de gestação, isso é tudo igual. Existe uma pequena diferença entre o Brasil e os Estados Unidos que pode implicar nesse caso, que é a identificação do doador. Elas vão precisar de um sêmen doado. No Brasil, não é possível conhecer o doador, e o doador não pode conhecer a receptora, enfim, quem vai usar gameta doado, óvulo espermatozoide. Nos Estados Unidos, sim, mas depende de estado para estado, que os Estados Unidos têm legislações específicas de cada estado.
elas vão fazer na Flórida com banco de sêmen, e os bancos de sêmen dos Estados Unidos, eles também têm uma peculiaridade um pouquinho diferente daqui. Então, banco, informação, quero usar um sêmen do banco de sêmen. Ok, faz o cadastro, tem o login, tu assenta, tem acesso para depois tu botando no carrinho ali. Sim, né? exato, Okay. uma compra como se tu compra num site de roupa. Mas né? olha só que interessante. Tem bancos de sêmen que, se tu quiseres uma informação a mais, tu vais ter que começar a pagar para obter aquela informação, que é a foto de quando é criança, o doador, Sim. a voz do doador falando sobre como ele é, informações da equipe, do staff, então tu tem mais informações. E se tu pagar mais, tu tem a foto do doador adulto. Então, talvez isso também esteja por trás de uma motivação de querer fazer fora, porque aí começam também... Por que casais fazem fora? A gente pode até aprofundar um pouquinho e ir além delas, né? Sim. Uma série de circunstâncias. Uma de fazer fora do seu país é legislações diferentes, questões legais, questões éticas, enfim, diferentes de um país para o outro. E do Brasil para os Estados Unidos, nesse caso específico, lá a legislação, dependendo do estado, mas permite ver o doador, uma foto atual, e ter acesso aos dados do doador depois que a criança nascida atinge 18 anos, vai ter acesso a conhecer a identidade do doador. Então, talvez isso também tenha motivado. Sim. Um encontro com esse doador, né, aos 18 anos. Pois é, outro dia eu tava em parênteses, eu tava assistindo um documentário chamado Nosso Pai, que tem no Netflix, e ele conta a história justamente de uma criança que fez 18 anos, quis conhecer o seu pai que era doador e descobriu que ele tinha milhares de irmãos do mesmo doador e na mesma cidade. Então aquela cidade ela tinha pessoas assim, o meu filho está estudando com o filho da minha vizinha, e minha vizinha é minha irmã. Meu Deus, que loucura, sabe? Às vezes fica confuso. Aqui no Brasil a gente tem a peculiaridade, e isso é uma coisa recente, uma atualização do Conselho Federal de Medicina, que permite a doação de sêmen ou de óvulos entre familiares de até 4º grau. Que até 2021, né, Marcelo, foi a atualização que permitiu essa possibilidade e que tem sido bem atrativo para muitos casais, principalmente homoafetivos, de trazer um familiar, né, desde que não incorra consanguinidade, para ser o doador de sêmen. Porque é algo natural tu ficar fantasiando as características fenotípicas desse doador. E os pacientes que vocês atendem têm essa preocupação? Quando vocês atendem, eles comentam sobre isso? Eu gostaria tanto de conhecer, de ver uma foto. Tu não pode me mandar uma foto? Eles fazem isso? Mas como não é possível isso no Brasil, então nem se abre essa perspectiva. Mas antes de vir para cá, eu atendi uma situação que demandava um sêmen do banco. E no Brasil não pode ver foto, não pode, com 18 anos, em qualquer... O anonimato, ele é preservado. Mas banco de sêmen nosso, brasileiro, tem os dados. Isso é importante até falar. É cor da pele, cor dos olhos, cor do cabelo. Tem gradação da pele, se é caucasiano, se é moreno, claro. Tem uma escala de gradação. Sim. Tem as feições do rosto, o tipo do rosto, não o rosto, mas se é triangular, se é oval, se é isso. E até fiquei sabendo hoje, eu não sabia. Atores de referência que são parecidos com o doador. Então tinha o nome, ator internacional, vi 2 atores, não conhecia ali, mas olhei. Mas olha só, então assim, nessa linha, né, de querer conhecer, de querer, se aproxima um pouco mais, até para tomada de decisão, que é uma tomada de decisão, tu imagina, vai ter um filho e tem que ser muito bem pensado, né? Não é algo assim que se toma uma decisão no impulso, tem que ser pensado. E aí entram todas essas
características e chegar o mais perto possível, onde é possível com a nossa legislação. Sim, é verdade. E vocês acham que essa escolha delas terem ido, elas são celebridades, elas são influenciadoras, muito provavelmente elas não falaram muito ainda, mas elas vão fazer uma pequena cobertura do tratamento, da gravidez. Elas terem escolhido ir para fora pode prejudicar com que pessoas que não são famosas entendam que o melhor está lá fora, né? Ou não? O que vocês acham? Eu acho que celebridades fazendo tratamento no exterior não é uma novidade, né? E assim, os dados anuais, né, nos mostram que os tratamentos de reprodução assistida no Brasil aumentam, né, anualmente. Então, eu não acredito, assim, que tenha esse impacto nos números, nos tratamentos no Brasil. Porque, em primeiro lugar, assim, quem vai fazer um tratamento de reprodução assistida habitualmente pesquisa muito antes. Pesquisa o profissional que vai buscar, a clínica que vai né, procurar. Então, ele já vem com uma bagagem também, ele sabe aonde ele vai fazer o tratamento. E em termos de tecnologia, realmente, como o Marcelo falou, o Brasil não perde em nada para a Europa, para os Estados Unidos. Resultados, a gente tem esses resultados, a gente tem esses bancos de dados com acesso para qualquer pessoa buscar. Então, ela não precisa acreditar no que a gente diz. Ela pode buscar essas informações. Ela busca, né? Ela busca e ela vai ver que os resultados, eles são muito parecidos. Ou em alguns perfis de pacientes até melhores. Então, não sei. Eu não acho, Marcelo, que isso vai comprometer. Eu não assim. acho. Se a gente for ver, só que isso chama-se turismo reprodutivo, né? Exato. Tu sai do teu lugar para fazer um tratamento em outro lugar, longe, eventualmente. E tem uma informação que é interessante. Tem um caso que todo mundo conhece, que são os trigêmeos da Fátima Bernardes. E eles foram, o Fátima Bernardes e o William Bonner, eles são do Rio de Janeiro, de São Paulo. Sabe onde eles fizeram o tratamento? Em Ribeirão Preto. Então, eles foram para uma cidade do interior de São Paulo para fazer o tratamento. Porque lá foi um centro pioneiro, Dr. Franco, autoridade pioneira no Brasil, muito respeitado, com ótimos resultados. Mas nós estamos falando de 27 anos atrás. Nos Estados Unidos, então, assim, é uma coisa que é paradoxal. Pô, eles vão para uma cidade do interior de São Paulo. Aí estavam buscando resultado. Nos Estados Unidos, o primeiro centro, o primeiro bebê de proveta, a primeira fertilização in vitro com o nascimento, foi em Norfolk, no interior da Virgínia. Estive lá, fiz um estágio muito bacana. Então, o que eles diziam? Vinham casais de todos os Estados Unidos para uma cidade de porte médio, que nem a capital da Virgínia, para fazer tratamento lá. Então, são dois fenômenos interessantes que buscavam resultado. E eles mesmo se queixavam, de, pô, agora todo mundo, vinha gente de Nova York, daqui, de lá, agora fazem lá mesmo o tratamento. Ou seja, a técnica de reprodução assistida passou a ser reprodutível com qualidade, e as pessoas também buscam mais tranquilidade, mais conforto para fazer o tratamento perto. Então, essa questão de buscar qualidade já houve. Eventualmente de países, até com menos tecnologia, mas não no Brasil. Então, certamente não é essa... Acho que pesa. Inclusive, nós atendemos pacientes de fora do país. Isso que eu ia comentar, porque o turismo reprodutivo, né, que o doutor comentou, existe, mas justamente uma viagem ao contrário. As pessoas vindo ao Brasil, né, para fazer os tratamentos aqui, porque a gente não pode esquecer da questão financeira, né? A celebridade, sim, né? Ela pode pagar onde ela bem entender, mas não é todo mundo que consegue, né? Então... E esses tratamentos no exterior, eles normalmente custam 3, 4 vezes a mais, né, do que aqui no Brasil. Então, a gente tem muito paciente aqui da América Latina, até, assim, predominantemente são brasileiros que moram no exterior, né? E que vêm para o Brasil, enfim, e já fazem o tratamento. Então, assim como tem os que buscam no exterior, eu acho que mais do que casais homoafetivos femininos,
são os masculinos, muito pelo que tu falaste ali do útero de substituição, né? Teve o caso do Paulo Gustavo, né, que fez fora, e essa questão do útero é uma questão realmente, né? Que também o conselho, então, né, uma das últimas atualizações, então, permite que a gente faça tratamentos com útero solidário, não só de uma familiar até 4º grau, mas em algumas situações especiais, com autorização do Conselho Regional, né? Também de amigas ou pessoas próximas que não têm esse grau de parentesco. Então, tem se aberto o leque também de possibilidades, permitindo que as pessoas não precisem sair daqui para fazer os tratamentos. E a gente fala até há pouco tempo sobre o público que não é o casal infértil procurar uma clínica de reprodução, né? Agora que a gente está falando mais eles estão procurando mais, e eu estava ouvindo uma entrevista até de um paciente seu, do Jarbas, do Micael, e eles estavam falando, eu não sabia que isso existia, né? Eu não sabia. Então é bacana o que a gente está fazendo, esse tipo de coisa, porque, né, vai auxiliar muitas pessoas a terem acesso a essa informação e essa possibilidade. Mas, então, para a gente ajudar as pessoas a entenderem, eu queria que o Dr. Marcelo explicasse rapidamente quais são as soluções que a reprodução tem disponível para este tipo de público, assim, só para a gente contextualizar e também auxiliar as pessoas a entenderem, poxa, é isso que eu posso fazer. Então, para contextualizar, eu vou citar rapidamente um histórico de como o Conselho Federal de Medicina, que publica as normas de conduta ética, foi se posicionando. A primeira resolução do Conselho Federal de Medicina é de 1992. Primeira linha ali, princípios gerais. Tratamento destinado a pessoas com infertilidade. Nesta época, eu já trabalhava na reprodução assistida. E tu não tinha nascido. Eu nasci no... Nem eu não tinha nascido ainda. Eu nasci no... Eu já estava aí na... Há um tempo. Não, na verdade, eu comecei em 94. Viu, guri? Eu também não trabalhava. Menino. Mas, então, assim, o princípio geral. Primeira frase. Pacientes com infertilidade. Então, por exemplo, se chegava uma mulher que queria engravidar, fazer uma produção independente, a rigor, tu estava cometendo uma infração ética, porque não estava respaldado pelo Conselho Federal de Medicina. Mas a sociedade anda, as coisas acontecem e a segunda resolução, que foi só em 2010, tinha princípios gerais. Tratamento destinado a problemas de reprodução assistida, problemas com tratamento destinados para reprodução humana. É nesse termo. Então, foi de problemas com infertilidade e o segundo foi problemas com reprodução humana. E o último, depois de 2021, passou, e é o que está vigendo, depois teve três resoluções, resolver problemas da procriação. Então, que interessante, foi evoluindo desde problemas de infertilidade, reprodução humana e procriação. Então, isso abrange tudo, na verdade. Sim. Então, essa gestação compartilhada, roupa, né? Vinham pacientes com essa demanda e a gente diz, não podemos fazer. Por quê? Porque uma ia doar o óvulo para outra e a doação de óvulo tinha que ser anônima. A gente barrava ali. Então a gente vivenciou uma época que não posso te tratar. E elas vinham com resoluções da justiça. E, inclusive, hoje é possível fazer tratamento com gameta, óvulo, espermatozoide de parente em até 4º grau, porque casais entraram na justiça e a justiça foi dando ganho de causa, até que o conselho resolveu mudar. Ok, então pode também, porque era anonimato e era uma questão muito cara para o Conselho Federal de Medicina. Hoje isso mudou. Mas tu me perguntou uma coisa, eu já me esqueci o que eu tinha que falar mesmo. Os tratamentos. Exato. O que tem disponível, né, no leque de reprodução assistida para essas pessoas do público LGBTQIAPN+, que querem ter o seu filho? Tá. Vai. Vamos lá. Comenta. Vamos começar. Casal de mulheres, 2K. Então,
Casal de mulheres, a gente tem 2 caminhos. Uhum. O primeiro deles é a inseminação intrauterina, Uhum. ou então a fertilização in vitro. Uhum. Nessa fertilização in vitro, uma das parceiras pode usar seus óvulos e gestar, Uhum. ou esse método roupa, que é então, uma compartilha os seus óvulos e a outra gesta. Uhum. Para todos esses tratamentos, a gente precisa do sêmen, Uhum. que é de um banco de sêmen ou de um familiar até 4º grau, Uhum. que não pode, então, o familiar não pode ser o Uhum. familiar da pessoa que vai usar os óvulos. Uhum. Tem que ser da outra parceira. Sim. Uhum. Casais homoafetivos masculinos, quer falar? Então, fala. Casais homoafetivos masculinos. Não, fala, tem um Tá. super casal homoafetivo, por Sim, favor. ai, Fala. Meus queridos, o Jarbas e o Mica. Manda beijo. Beijo que eu amo Isso. eles. Domingo eu vou no chá de fralda da Antonella, tô lá. Então, assim, a gente tem algo a mais na Uhum. questão de casais homoafetivos masculinos, que primeiro, então, são 2 parceiros, ou inclusive para um homem solteiro, Uhum, né? É uhum. possível. Então, um desses parceiros tem que usar o sêmen. Uhum. A gente precisa de uma doadora de óvulos, Uhum. que pode ser conhecida ou anônima. Uhum. E tem o terceiro elemento, que é o útero de substituição, né? O útero solidário. Importante que no Brasil não pode ter nenhum vínculo comercial, Uhum. tanto com a doadora de óvulos, como com o útero de substituição. Então, são para, né, quem são essas doadoras e quem é esse útero de substituição. Uhum. Os óvulos podem vir de bancos internacionais, pode ser de uma doadora anônima ou de uma familiar, né? De Uhum. novo, de até 4º grau. Uhum. E o útero de substituição também, Uhum. necessariamente uma familiar. Quando não é possível essa familiar, aí a gente pede autorização, tem uma parte burocrática que eu acho muito importante, porque parece chato, mas não é, Uhum. porque isso garante uma segurança. A gente é bem rigoroso. Eu sou muito, super rigoroso. O Marcelo sempre, né, revisa e, enfim, a gente fica muito atento aos detalhes, Muito, porque isso no futuro é uma garantia. E o Conselho Regional de Medicina é que analisa. Uhum. E ele é extremamente rigoroso. E para nós dá um pouco de trabalho. A gente, olha, faltou um detalhe e tal. Mas no fim das contas, vale a pena ser rigoroso, porque tá algo ali que vai, sei lá, o destino de pelo menos 3 pessoas, né? Uhum. Uhum. Componentes de um casal e uma criança que vai nascer. Mas, Cecília, então, assim, vamos lá. A medicina reprodutiva pode ajudar casais convencionais, Uhum. pode ajudar produção independente, Uhum. gestação solo masculina, gestação solo feminina. Uhum. Quando o homem não tem espermatozoide, é possível. Quando a mulher não tem óvulo, é possível. Quando a mulher não tem útero, é possível. Uhum. E formação de famílias diversas, Uhum. das mais variáveis hipóteses, é Sim. possível. Uhum. Exato. Então, é muito amplo, é muito bacana isso. Uhum. A gente, o céu é o limite. O conceito de infertilidade, que era não poder ter filhos, Sim. Foi por ele até foi revisto pela Sociedade Americana mais É. recentemente. Sim. É muito legal, Então- porque a gente abre realmente um leque de possibilidades Muito. e as pessoas conseguem nos encontrar, né? Evidentemente que tudo tem questões éticas, Sim, claro. legais. Não tem legislação no Brasil. O Brasil não tem lei Uhum. da reprodução assistida. Tem alguns projetos de lei Uhum. no Congresso, mas tudo parado. Então, o que acaba tendo força de lei Uhum. são as resoluções do Conselho Federal de Medicina, Sim. que eu diria que, em termos mundiais, ela é um meio termo, assim. Sim. Ela não é extremamente proibitiva. Por exemplo, na Alemanha não pode ter óvulos doados, na Alemanha não pode ter útero de substituição, na Espanha não pode ter útero de substituição, em compensação, óvulos doados pode pagar para as doadoras. Uhum. Nos Estados Unidos, cada estado tem a sua legislação. A gente é mais ou menos parecido com a Inglaterra. Sim. Então, assim, a gente, na verdade, pode tudo com algumas restrições, Uhum. né, sem caráter lucrativo ou comercial, Uhum. mas a gente pode fazer
todos esses tratamentos que implicam em óvulo, espermatozoide, útero, enfim, tudo. Tu me deu um gancho agora, nem a falar sobre, mas gosto de polemizar. Polemizarei. Saiu agora no Alabama, não sei se vocês acompanharam. Acompanhamos. Ih, vou jogar essa na roda aqui, de surpresa. Saiu, enfim, né, uma nova uma lei, né, no Alabama, cujo agora os embriões, eles têm os mesmos direitos de criança. Acho que é mais ou menos isso, né? O que aconteceu foi o seguinte, houve um acidente, tá, num laboratório, que um embriologista, ele virou, caiu no chão, um botijão com embriões congelados, que se perderam. É uma tragédia, tá? E houve uma causa judicial, questionando judicialmente o que houve aqui, enfim. E o judiciário do Alabama julgou que isto foi um homicídio culposo. Ou seja, culposo é quando não há intenção de cometer aquele crime, diferente de doloso, que é quando tem a intenção de cometer um crime. O problema disso é o homicídio. Homicídio remete a uma vida que deixou de existir. Aí tu entra para uma questão, quando é que começa a vida? Começa quando o óvulo fertiliza o espermatozoide? Começa quando o embrião começa a se dividir? Começa quando o embrião implanta? Começa quando começa a bater o coração, começa quando se formar o sistema nervoso central, começa quando é viável nascer fora do útero, começa quando nasce, tem 9, 10, 11 conceitos de quando começa a vida. E ali tinham embriões que não iam gerar pessoas, porque infelizmente a reprodução assistida, ela não é 100%. Então, ao meu ver, influenciado por questões morais e tal, os Estados Unidos é um país muito moralista, acabou isso, foi uma repercussão mundial e, enfim, vamos ver o que vai vir a partir daí. Não sei se eles vão rever isso, mas tem muita gente falando, pesaram a mão, assim, né? Pesaram abre precedentes, né? Abre precedentes, é verdade. Como é que fica o dia a dia da clínica de reprodução com essa nova lei, né? O que muda nos processos, o que pode ocasionar, né? Fica a dúvida. Fica a dúvida, né? Para nós não muda nada, porque a gente tem o máximo cuidado, a gente nunca vai virar um botijão. Jamais vai virar. Por favor, fica aqui um recadinho da equipe. Nós estamos muito tranquilos em relação a isso, né? Mas assim, se deu uma interpretação de um fato que o que tem ali é um prejuízo enorme. Aquilo tem um dano moral imensurável. Pro casal. Mas daí a tipificar como homicídio, eu acho que é muito diferente. É verdade. Enfim, não vamos entrar mais nesse assunto, né, para não polemizar mais. Eu queria voltar com a Ludmilla e com a Bruna, e voltar nessa questão de influenciadoras que são, né? Elas falam muito sobre a vida delas nas redes sociais e tal, e provavelmente vão falar sobre a maternidade, sobre o tratamento que elas estão fazendo. E o que vocês acham disso, dessa exposição? Não é só elas, a gente tem os famosos falando sobre seus congelamentos de óvulos, sobre também essas jornadas de paternidade e maternidade, né? O que vocês acham dessa exposição? É benéfica? É melhor? Não, deixa que o especialista fala sobre isso. O que vocês acham em relação a isso? Eu acho que é inspirador para outras pessoas, tá? É claro que isso é tudo muito limítrofe também. Até onde é positivo e a partir da onde que se torna um desserviço. Tem isso, né? Porque as pessoas não sabem, as famosas não sabem. Às vezes ela confunde embrião com óvulo, né? Isso é uma coisa muito comum. Fala de inseminação e é FIV. E aí ajuda na confusão. É que quando confunde óvulo doado com óvulo próprio, aí exato. Então, mas eu acho que como o fã, né, a pessoa que está acompanhando essa paciente, ela vê a possibilidade, né, de que, puxa, é um caminho, né, e
e mostrando a rotina, o que essas pacientes estão passando, também é uma forma de... leva conhecimento, né? Eu acho que a internet, ela é muito benéfica, tem que ter um filtro, mas eu acho positiva, assim. Por exemplo, a Viviane Araújo deixou muito claro que fez o tratamento com óvulo doado. Isso é inspirador, é maravilhoso, porque ainda é um assunto né, que gera, assim, muito mal-estar, muitos tabus, e ela fala livremente, uma mulher super bem resolvida, jovem, bonita, e que, enfim, né, seus óvulos acabaram, né, o caminho que a gente vai seguir. E isso é, assim, para muita paciente, olha, se a Viviane fez, tá feliz, tá ali, ela ama, é o amor da vida dela, aquele filho, olha, quem sabe, dá aquela luz, entendeu? Não sei o que tu acha, Marcelo. Eu acho que tem o lado bom de colocar para fora um problema que é muito prevalente, que atinge de 10% a 20% dos casais não estão conseguindo engravidar. Isso é um número muito grande. A gente no Brasil, faz só 10% dos ciclos que poderia fazer, ou seja, tem muito campo a ser preenchido pela reprodução assistida, e isso passa uma série de questões, desde custo e tal, mas também passa por informação para chegar e procurar a reprodução assistida. Então, esse é o lado, concordo contigo, super, super positivo. O que eu tenho medo é, às vezes, a questão pesar mais da celebritude. Sim. Inventei essa palavra agora. Mais do que pensar em ajudar os outros e aí priorizar questões pessoais, pode se confundir questões comerciais, um patrocínio, sabe? Aí a gente entra no mundo e causa um desserviço. Então, nunca é demais informação de qualidade chegar nas pessoas e a partir desse gatilho das famosas, que as pessoas vão procurar e cheguem informações de qualidade, e isso é benéfico. Mas eu temo um pouquinho essa questão virar um fio, assim, da questão da celebridade e tal. Então... virar uma estratégia até das próprias clínicas de fazer propaganda, né? Exato. Que até a última atualização do CODAME, que começou a vigência nessa semana, uma clínica, um médico, ele não podia se afiliar a uma celebridade ou alguém que não fosse um especialista para falar sobre a sua especialidade. Não pode. Agora pode. Então, agora as clínicas e os profissionais podem utilizar a imagem de um famoso para falar sobre tratamentos, etc. Mas é uma linha muito tênue entre o conteúdo e a propaganda, né? Então, eu acho que tem um profissional, talvez, de reprodução para dar uma corroborada, para dar uma embasada no que o famoso está falando, eu acho bacana, né? Porque traz o especialista falando. A gente espera que vamos dizer assim, as próprias pessoas acabem filtrando e se dão conta, olha, isso aqui não pode ser bem assim. A gente sabe, como médicos, a gente recebe pacientes que nos comentam algumas questões das famosas e eles mesmos fazem a crítica. Olha, isso aqui, acho que não foi bem assim, acho que não é bem isso. Porque o influenciador não pega mais o público. As pessoas entendem, não, isso aqui é uma publicidade. Não, isso aqui está sendo pago para falar isso. Então, isso também é muito bom, né? O público começou a ser tão bombardeado pelos influenciadores que eles não caem mais em qualquer coisa, né? Isso é muito bom. Esse é o filtro que o próprio público vai fazer e o paciente chega em você e já fazem, com, né? A gente vê, eles fazem mesmo. Exato. Muitas vezes a gente tem que modular uma série de questões e tal. Mas eles fazem o filtro quando, olha, isso aqui não é bem assim, não. Eu acho que os pacientes estão cada vez mais informados. Eles chegam no consultório e já com uma bagagem de informação muito diferente de quando eu me formei há 18 anos atrás. Então, são pacientes mais esclarecidos e que eles discutem as possibilidades, né? Discutem, assim, os caminhos, né? Com o profissional. A gente molda, a gente guia. Dá uma driblada no Dr. Google, né? Isso. Eu vi no Google.
Mas também eles vêm mais informados. Eu gosto, porque eu acho que são pacientes que eles vão sentir quando eles estão falando com um profissional sério, que estuda baseado em ciência. Então, e ele conhece o serviço, ele vem se sentindo mais seguro. E a gente também fica mais seguro em propor, porque não é um paciente que vai aceitar de cabeça baixa, tá bom, tudo bem. Sim, se envolve, né? O protagonista do tratamento sou eu, Fica um pouco mais parelho a relação médico-paciente, fica um pouquinho mais horizontal do que o médico sabe tudo, o paciente não sabe nada. Não, é bacana isso. Sim. Eu também concordo com a Day. Eu não acho ruim o Dr. Google dar informações. A gente também está numa área que não está entre a vida e a morte. Não vai tomar um chá de pitangueira para um câncer. Sim. Sabe? Não, porque no Google... Não, a gente está numa área que não corre esses riscos. Então é mais confortável a gente também lidar com isso. E as informações... Tem muita informação boa também na internet. Nós mesmos temos informação. A gente faz um conteúdo muito bom na internet, pessoal. É verdade, é verdade. Gente, a gente tá quase finalizando aqui o episódio. Passou rápido, muito rápido. A gente tá um pouquinho nervoso no início, demorou pra se soltar, mas acho que foi. Quero vir sempre. Exatamente. Vocês querem dar um recado final? Depois eu vou pedir pra vocês passarem o @ do Instagram de vocês, pro pessoal poder seguir os perfis de vocês. Mas agradecer imensamente por vocês terem aceitado esse desafio logo de primeira, não titubearam. Esse projeto novo da Nilo, que eu acho que vai ser super bacana, super sucesso. Dá um recadinho final para todo mundo de conferir, então, os episódios 2 quintas-feiras por mês, lá no nosso canal do YouTube e também no Spotify. Fiquem ligados no Instagram da Nilo Frantz também para saber quem são os próximos convidados, quais são os próximos episódios e as novidades com projetos novos que a Nilo Frantz sempre está trazendo. Então, gente, eu queria que vocês trouxessem o @ de vocês para seguirem o Instagram. Dai, qual que é o teu @? Então, doutora Daiane Pagliarin. E doutor Marcelo? @dr.marcelo_reprodução. Reproducal, na verdade, né? Isso sem aí. ser cedilha e sem tio. Eles fazem conteúdos muito bacanas sobre diversas áreas, vale a pena conferir. Então, muito obrigado por terem acompanhado o primeiro episódio do Entre Consultas! Boa!